Eu recebo aqui hoje o presidente da Associação Brasileira de Sono, da Absono, e também médico pneumologista especialista em medicina do sono, o Dr. Fábio Souza está conosco. Doutor, a gente está falando, né, sobre a etiqueta do sono, a higiene do sono, na verdade, né? A gente já falou sobre essa importância de ter uma noite tranquila, de quanto isso faz diferença no nosso dia a dia. Ano passado, a Semana Nacional, né, de Prevenção e de Informações ao Sono, até o senhor tem uma camiseta, queria que mostrasse pra gente. Queria mostrar porque, então, o tema da Semana do Sono 2019, dormir bem, é envelhecer com saúde. A gente quer demonstrar que realmente não é só o simples fato de eu estar envelhecendo e ter doença. Eu posso envelhecer com saúde, relacionado também ao dormir bem. Claro que tem sempre um tripé envolvido, a parte nutricional, a atividade física, mas o dormir bem muitas vezes é esquecido, né? Volto a falar do interruptor lá, do liga e desliga, não é assim que funciona o sono. Apesar de, também a gente quer alertar 3 temas principais. A apneia obstrutiva do sono em homem é muito mais comum em idosos. A insônia em mulheres é muito mais comum em idosas, né? E aí acaba acontecendo no idoso um atraso um avanço de fase, quer dizer, ele vai dormir mais cedo e acorda mais cedo. Isso também é comum. Então a gente tem que ver se o sono é reparador, se o sono não é reparador, porque pode ter doenças atribuídas e muitas vezes não serem diagnosticadas, e a pessoa está sofrendo com isso. Então a gente quer que realmente durma bem e com envelhecer sendo saudável. Daqui a pouco eu vou pedir para o doutor falar um pouquinho sobre o tema do ano passado, que foi, né, para crianças e adolescentes, mas ainda dentro do tema desse ano, doutor, a gente sabe que é muito comum pessoas idosas, né, que não estão dormindo bem, vão no médico, numa clínica, uma consulta normal, e aí se recomenda alguma coisa para dormir. Isso é certo, isso é correto? Porque às vezes eu imagino que aquele idoso não esteja dormindo bem por algum transtorno, uma série de problemas, e aí toma um remedinho, dorme. Ok, e aí muitas vezes a pessoa fica, né, muitos anos tomando aquele remedinho para dormir, alguns com receita, outros não têm essa necessidade. Certo. Se indica alguma coisa para dormir para alguém que já está mais velho, que realmente dorme mais tarde, acorda muito cedo? Primeiro, por exemplo, a anamnese, a entrevista com o paciente é extremamente importante, né? Passar por alguém que tem um especialista em sono que tenha muita atuação em sono. Então, por exemplo, ver a rotina daquela pessoa. A gente falou da higiene do sono. Muito comum quando fiz medicina do sono na USP, um dos primeiros pacientes que eu peguei, não era o hábito para lá, mas o paciente tomava chimarrão porque ele era de família gaúcha, por exemplo, e era uma rotina tão grande que ele nem se habituou a falar assim, eu tomo chimarrão antes de dormir. E ele tinha insônia. Então ele não precisava de medicação, ele precisava parar o chimarrão. Pessoas precisam parar o café um pouco antes de dormir. Então a gente tem que ver como é que é a rotina daquela pessoa. Né? Uma dessas é só hábito. Criança, então, nem se fala, tem que ter uma imposição familiar muito importante. Né? Mas pegando esse gancho, a higiene do sono, número 1, vendo se o sono é reparador ou não, vendo quantidade de horas de sono para esse paciente. Aí entram depois os fatores estressores. Né? Morreu alguém da família, teve um fator psicológico importante, tem que entregar um trabalho, ou está numa fase de mestrado e doutorado que tem que produzir. Então, tentar pontuar, ou o trabalho é um trabalhador de turno, tudo isso muda. Depois de toda essa conclusão de anamnese, entrevista, avaliação do sono, higiene do sono, exame físico, ver se não tem um distúrbio orgânico. Paciente que não dorme bem, aí não avalia nada, o paciente tem asma, ele não dorme bem porque ele tem falta de ar à noite. Né? Então, distúrbio orgânico também relacionado. Tem insuficiência cardíaca, ele não dorme bem à noite porque tem falta de ar. Né? Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado. Uma vez depois avaliando tudo isso, a pessoa tem, por exemplo, só insônia purinha, vamos dizer assim, uma insônia propriamente dita e que faz terapia cognitivo-comportamental com psicólogo, que esse é o tratamento número 1, tá? E o sono ele é interessante porque dentro dos distúrbios o tratamento é multidisciplinar na maioria das vezes. Não é na maioria das vezes, uma pílula mágica que vai resolver todo o problema. Tem indicações sim, paciente com insônia, de usar indutores do sono mais seguros atualmente. Alguns mais antigos causam, isso é bem determinado, que causam demência, alteração da memória também. Né? Então a gente quer que durma com qualidade, mas tem indicação precisa. E um dos alertas também dessa semana do sono é justamente isso. Então, medicações deliberadas, que apesar de serem controladas, mas consegue fácil com o vizinho, deu certo para mim, toma aqui. Sobrou uma cartela, dá para o outro, né? E aí vai acabando utilizando e causa dependência, não era tão indicado assim.
e aí a pessoa vai ter alguns problemas. Por exemplo, pegando o clonazepam, que é tão prescrito, né, que é um benzodiazepínico, uma classe que tira a ansiedade muito bem, ela até dá sono, mas ela não é uma boa medicação para sono. Para ansiedade ela é boa, mas para sono não, pensando em sono somente, exclusivamente. Então acaba relaxando a musculatura da garganta, tendo alteração de memória, tem que tomar um pouco de cuidado. E, doutor, falando especificamente, né, para um pai, uma mãe, uma avó que está nos assistindo e às vezes chega de noite, a criança está ligada no 220, como a gente brinca, aquela criança não quer dormir, ela quer ficar na internet, quer jogar no celular, no tablet. Tem que ter hora para dormir? Eu conheço, né, pessoas que desligam, faz, fulano me dá aqui o celular, conheço mães que desligam o Wi-Fi de casa. É assim que se faz ou não? A criança realmente ela tem uma rotina diferente e a gente tem que deixar? Não, é assim que se faz, tem que ter horário realmente habitual para ir deitar e para levantar, criar, porque o ritmo biológico de cada um, claro que é diferente, a criança tem um pouquinho desse dormir mais tarde, levantar mais tarde, mas se os pais ficam, por exemplo, acordados até mais tarde, a criança quer ficar acordada até mais tarde. O principal exemplo de sono para a criança é relacionado com os próprios pais, então criar essa rotina, esse hábito é importante, porque o ajuste do relógio biológico da criança vai ser bem determinado, colocando horários, evitando grande intensidade de luz. Então, a higiene de sono serve também para a criança, sem dúvida. E muito mais ainda para a criança, porque poucas medicações são liberadas efetivamente para a criança, né? Inclusive, por exemplo, que está tão divulgado aí no mundo em relação à melatonina, a melatonina não é tão assim para ficar prescrevendo e usando para criança e adulto, não. Por exemplo, para sono, para insônia, ela está lá, ela pode ser usada para algumas situações, né? Mas principalmente para jet lag, viagem transcontinental, é uma boa melatonina, e para trabalhador de turno pode ser uma boa. Para insônia tem, por exemplo, 4 medicações muito melhores do que a melatonina. Então esse é um cuidado, um alerta que a gente faz, que por ser um hormônio tem que tomar cuidado, tem que avaliar com o especialista, tem indicações precisas da melatonina, mas ela não é tão deliberada, não deve ser tão deliberadamente prescrita. Uma criança que às vezes é muito agitada durante o dia, fulano é hiperativo, fulano não para quieto e tal, pode ter relação com o sono? Pode, em criança a gente vê muito isso. Relatado como hiperativa e a criança tem apneia. Ué, como é que uma criança pode ter apneia? Uma amígdala aumentada, um nariz obstruído. Aí, nesse caso, o tratamento da apneia em criança é cirúrgico. Tá? Então, e resolve muito. Eu tive caso na família em relação a isso. Então, assim, além de ter estudado, teve e aconteceu e mudou o comportamento. Tá? Muito, muito importante. Diferente do paciente apneico, que também é apneico idoso ou apneico adulto. Então, quem tem apneia, por exemplo, adulto, ele tem que usar, se for um grau grave, usar o CPAP, que é uma máscara que injeta ar no nariz para desobstruir a garganta. Ou um aparelho intraoral, se é um grau mais leve, que é um aparelho que o dentista é especializado nisso. Aí, de novo, a multidisciplinaridade, essa integração importante do sono, que avança a mandíbula e desobstrui. Fonoaudiologia, quando é um grau mais brando, então tonificar a musculatura da garganta com exercício. Um trabalho que a gente publicou na revista alemã de sono 2017, inclinar a cama. A mesma história do refluxo, colocar 15 centímetros a cama, dormir inclinada, cabeça para cima, perna para baixo, diminui ronco e apneia em 30%. Não é milagroso, mas é uma alternativa, né? Perda de peso, nariz está viável, então a gente tem que avaliar o paciente como um todo e ver qual é o melhor tipo de tratamento para aquele paciente. Você falou em dentista, eu lembrei uma última pergunta aqui para a gente fechar. Muitas pessoas sofrem de bruxismo. O bruxismo também interfere no sono? Pode ser considerado um transtorno do sono também? Existe o bruxismo diurno e noturno. O noturno, sim, realmente, que a pessoa arranja os dentes de noite. É um distúrbio do movimento, tem que ser avaliado. Algumas vezes vem bruxismo junto com o movimento de pernas. E a gente avalia isso muito bem, os transtornos do sono, na polissonografia, no exame do sono. Tanto a apneia como movimento de pernas. São sensores que a gente coloca nas pernas, vê se a pessoa chuta várias vezes. E até aqui na parte externa, em relação ao masseter, onde ele tem esse mecanismo de ficar mexendo várias vezes durante a noite para ver se a pessoa efetivamente tem bruxismo. E aí tratar da melhor maneira, avaliando com o exame do sono. Doutor Fábio Souza, para quem nos assistiu e ainda tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, tem uma chance de conversar com vocês no final de semana, né? Obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui. A gente, em nome da Associação Brasileira do Sono, eu sou presidente da regional da Catarinense, então a gente está super motivado no Brasil inteiro e na Praça Nereu Ramos a gente vai estar então das 9 até o meio-dia, né, orientando a população sobre os distúrbios do sono, fazendo alguns questionários
E quem tiver dúvida, realmente está convidado para estar lá. A gente atende em torno de cada semana do sono, em torno de 100 pacientes. Todos estão convidados, então, das 9 ao meio-dia na Praça Nereu Ramos. Tá certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigada. Tenho certeza que é um assunto muito importante que atingiu e atendeu muita gente aqui da região. E a gente agradece, né, a tua agenda disponível aqui para a gente. Estamos sempre à disposição também. Eu que agradeço, Carol. Estamos à disposição. Espero que tenha esclarecido para os telespectadores.